Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor nessa noite. Amém, igreja? Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22 e o verso de número 44. Os irmãos acharam, digo amém bem forte para Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e posto em agonia, orava mais intensamente. Mais uma vez. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amém, irmãos? Vamos tomar seus assentos. Nesta noite, está bom este lugar. É uma segunda vez que estou aqui, já me sinto em casa. Pela acolhida, o carinho dos irmãos, na pessoa do nosso pastor irmão evangelista irmão Antônio, grande amigo, o irmão que quando nós chegamos ali no Rio Vermelho, ele foi o primeiro a ter a coragem de nos convidar para ministrar um culto de missão ali, um grande companheiro que nos acolheu muito bem quando chegamos ali. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, sua esposa, seus filhos, que Deus possa abençoar ricamente o servo do Senhor, que está nesta grande missão aqui, pastoreando esta linda igreja, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado neste lugar. Amém, irmãos? Eu, desde a primeira vez, ou melhor dizendo, domingo retrasado, que estive aqui, onde a minha esposa estava ministrando, essa igreja aqui me trouxe grande familiaridade, irmãos, porque a primeira igreja que nós cuidamos lá, pastor, lá no sul, na cidade de Alvorada, do lado de Porto Alegre, era uma igrejinha de madeira, bem humildezinha, e Deus nos abençoou. Ficamos pastoreando ali por 2 anos, onde conseguimos, o pastor comprou um terreno, conseguimos construir uma igreja muito parecida com essa que o senhor está pastoreando aqui, mesmo tamanho. E uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, foi o forro de gesso, porque o meu sonho na igreja era colocar um forro de gesso ali. E aí fui bastante contrariado. Não, vamos botar um forro de PVC. E eu disse: não, pastor, antes de eu falar até para o senhor, eu já lancei um desafio para os irmãos vieram junto, a gente vai fazer um galeto lá. E o pastor: não, mas é muito caro, E daí eu insisti, mas o pastor: então tá, então você responsabiliza? Jesus, eu disse: não, mas vamos fazer, pastor, era o meu sonho. E está aí meu filho, para vir na inauguração ali, e era esse modelo aqui, era exatamente desse modelo, aqui, fechado no púlpito, corria pelo lado e atrás assim, com os mesmos LED, era de isopor no meio. Então foi, eu cheguei aqui, até me emocionei, porque depois dali a gente cuidou da igreja, mas foi a primeira igreja, a gente se apega por demais, e eu me lembrei dos irmãos lá da congregação da Tupã. Uma alegria também, pelo convite que foi nos feito, pelo servo do Senhor, nosso querido irmão Moisés. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, nos sentimos honrados, e na pessoa deles, irmãos, eu quero saudar os demais obreiros da casa do Senhor, que estão juntamente conosco aqui, e a toda a igreja. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero já também agradecer a presença do meu filho, que está aqui. Ele faz uma semaninha que ele saiu do quartel, estava servindo, e nós já estamos aqui há quase 2 anos, e ele ficou lá no sul, estava servindo, e aí ganhou baixa, está conosco essa semana, o pai e a mãe choram, porque é um homem já, mas porque ele não vai ficar conosco, vai envolvido na igreja, lá na juventude, e ele vai ficar por lá. Mas eu louvo a Deus, porque quando nós estávamos lá, ele também aceitava o desafio e ia juntamente conosco, está cuidando da igreja, fazendo a obra do Senhor. E eu louvo a Deus pela tua vida, Gabriel, que Deus abençoe. Justificando a ausência da minha esposa, ela não está aqui, irmãos, na área dela,
final do mês, fechamento de folha, então ela acaba saindo, né, do trabalho mais tarde, trabalha lá na Lagoa da Conceição, e quando eu saí para vir para a igreja, ela não tinha chegado em casa ainda. E por esse motivo, ela não está nos acompanhando aqui, mas deixa um grande abraço para essa igreja querida. Também, irmãos, né, me lembro aqui, antes mesmo de, quando eu estava ainda vindo, né, me deslocando para cá, aí só lembrei do meu pastor, né, que já tinha conversado com ele, né, quando entramos em contato. O pastor Donizete também mandou um abraço para o senhor, agora até no carro aqui, ele vai sair tomando um abraço para o pastor Antônio ali, e para toda aquela igreja, amém? Nós estamos transmitindo um abraço do pastor Donizete a toda essa igreja nesta noite. Estamos ali, irmãos, no Rio Vermelho, servindo a Deus, né? Na superintendência da Escola Bíblica Dominical e também, né, como terceiros líderes do departamento da família, né, trabalhando para o Senhor. Temos que se envolver no reino, né? E é bom quando nós conseguimos se envolver, né? E ali uma igreja muito acolhedora, por isso estamos louvando ao Senhor Jesus. Irmãos, Deus colocou esta mensagem, esta palavra no meu coração, quando pedi ao Senhor para que Ele revelasse algo, né, da parte dos céus para transmitir à igreja. E no instante, irmãos, eu achei que era uma palavra assim, né, meio que, não que seja uma palavra que não é apropriada para o culto da vitória, mas, irmãos, diante dos louvores que aqui foram entoados, irmãos, a palavra bíblica, também o irmão que nos antecedeu aqui, né, trazendo uma saudação, a palavra do nosso pastor aqui falando a respeito do título, né, que se deu ao culto da vitória, quinta-feira, mas então eu me sinto bastante confortável em saber que Deus está confirmando aquilo que Ele colocou no meu coração, amém? Irmãos, eu quero vos trazer uma mensagem sobre o tema A Crise Revela Quem Você É, e você vai entender, irmãos, no final dessa mensagem, que fala justamente, né, num culto que é intitulado O Culto da Vitória, né, irmãos? E o versículo, irmãos, que Deus colocou no meu coração aqui, é uma passagem bíblica que ela está registrada dentro dos evangelhos sinóticos, mas aqui Lucas, ele detalha essa palavra, irmãos, de uma forma toda especial, principalmente essa primeira parte do versículo, que é: e estando em agonia, orava mais intensamente, né? Que me chamou bastante a atenção, irmãos. E Deus começou através deste versículo falar ao meu coração, quando passamos muitas vezes por momentos de crise, irmãos, crise, aleluia, existenciais, porque a crise, ela vem para todo crente, para aquele que não é crente, mas como que nós administramos, irmãos, a crise quando ela vem? E, irmãos, eu estava diante desse texto bíblico, eu estava meditando na palavra e também pensando em algo, e aí veio o meu coração e eu fiz algumas anotações aqui, irmãos, para transmitir a você, para que não me esquecesse, né? E, irmãos, ninguém conhece o conteúdo que é dentro de algo até que ele seja pressionado, né? E quando eu falo isso, eu me lembro de uma esponja, que muitas vezes essa esponja, né, você pode ter encharcado ela na água, ou muitas vezes, né, você derramou o leite em cima da mesa, você pegou a esponja e passou ali, mas se tu olhar, irmãos, ela, né, no momento que ela absorveu aquele líquido, se a gente não pressionar ela, a gente não vai saber o que tem dentro, né? Se foi água, quando você pressiona ela, vai jorrar água. Se foi um leite ou outro líquido ali, mas ele vai jorrar segundo aquilo que ela absorveu ali. A azeitona da mesma forma, né? Ela, quando é esmagada, ela revela o azeite que sai de dentro dela. E o ser humano, irmãos, nós muitas vezes, por isso que falou o meu coração a respeito disso, porque eu como você, irmãos, como todos nós aqui já passamos por crise, e muitas vezes na crise a gente é pressionado, a gente é apertado, e eu comecei a fazer uma reflexão comigo, glória a Deus,
problemas que já passei na minha vida, de crises que já passei na minha vida. Os irmãos sabem, né? Minha esposa contou um pouco do testemunho, de tudo que nós passamos durante a caminhada com Cristo, servindo a Deus. Eu tive o privilégio de nascer no lar cristão desde pequeno, né? Minha esposa, como ela falou naquele domingo aqui, nos conhecendo do coral da juventude. Meu filho hoje faz parte do coral da juventude. O irmão que apresentou eu quando nasci, né? E daí passou aqueles dias minha mãe em casa, depois trouxe para a igreja para me ser apresentado para a igreja. Foi o mesmo pastor que apresentou a minha esposa. Foi o mesmo pastor que apresentou o meu filho. Então, irmãos, né, a nossa congregação ali é uma congregação geracional, porque ali, irmãos, a cultura da congregação, né, os filhos nascem e vão crescendo, né, porque um dia o meu pai ele era porteiro dessa igreja por muitos anos. Hoje tem 92 anos, veio comigo para cá, e é uma igreja geracional, irmãos, né? E por isso que meu filho, acho que não quis vir para cá juntamente comigo, irmãos, né? Se apegou demais à congregação. Tanto que ele diz assim: pai, eu não posso sair da congregação. O senhor dormia debaixo dos bancos da igreja. Eu também, quando eu era neném, eu dormia, a mãe botava eu dormir debaixo dos bancos da igreja, né? Então é por isso que eu nem podia falar isso para ele, irmãos. Isso também é argumento para ele usar contra mim. Mas, irmãos, quando eu começo a ver, irmãos, de tudo que nós já passamos na nossa vida, de muitas crises, de muitos problemas, irmãos, e eu começava a pensar, eu comecei a meditar quando Deus colocou essa palavra no meu coração, como é que eu estava naquele momento, como é que eu reagi diante a crise que se revelou, que se apresentou para mim, irmãos, aleluia. E a crise, aleluia, ela não vai criar um caráter, irmãos, mas ela vai revelar aquilo que de fato a gente já tem dentro, aleluia. Quando nós passamos por ela, irmãos, aleluia, a forma que, aleluia, ela vem e que nós passamos por ela, revela o que de fato nós temos dentro de nós. Por isso que essa palavra falou comigo. O pastor Antônio, irmãos, ele me conhece, esse é o meu jeito de ministrar, né? Você não vai ver eu dizendo, dá a mão para o teu irmão, né? Não, irmãos, a forma que Deus me usa, aleluia, é fazendo exposição da palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que sara, ela é martelo, aleluia, que ela esmiuça a penha, ela é como uma espada, aleluia, que ela vai na divisão, irmãos, lá, aleluia, das juntas e medulas, ela é apta para discernir o pensamento do homem, aleluia, seja bom ou seja ruim, é a palavra, é só ela, irmão. E nessa caminhada de vida eu pude ver que a palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar, para falar conosco, aleluia. E sobre esse tema, irmãos, eu quero falar com você 3 momentos de pressão na Bíblia, aleluia, 3 momentos de pressão na Bíblia. E aqui, irmãos, dentro desse texto, para que os irmãos entendam, irmãos, e aqui eu vou ser muito sucinto, muito rápido naquilo que Deus colocou no meu coração. Era um momento, irmãos, era uma quinta-feira. O Senhor Jesus tinha ceado com seus discípulos. E segundo os estudiosos e a tradição judaica, era aproximadamente entre as 22 horas e a meia-noite, onde Jesus escolhe entre os seus discípulos alguns mais íntimos, nesta quinta-feira, à noite, já quase madrugada, para que fosse orar com ele no Getsemane, no jardim do Getsemane. Irmãos, esse jardim, este local, aleluia, onde Jesus convida alguns dos seus discípulos para estar com ele ali orando ao Pai, era um lugar, irmãos, que ele era um pomar de oliveira. Irmãos, o Getsemane, ele era como se fosse um pomar onde era plantado ao pé do Monte das Oliveiras. Não era no monte, mas era ao pé do Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém. Era plantado um pomar de oliveiras ali naquele lugar. E Jesus convida os seus discípulos para ali orar, irmãos. E se você for pesquisar a palavra Getsemane, aleluia, é prensa de azeite. A palavra significa prensa de azeite. E quando eu estava meditando, irmãos, a respeito disso, eu disse, Jesus estava no lugar certo, aleluia. Deus então leva Jesus até aquele lugar para trazer para nós uma lição.
coração, irmãos, e saiba que talvez, eu não sei qual foi o motivo que te trouxe aqui nesta noite, se foi algum irmão que te convidou, nós vamos lá no culto da vitória, porque como o pastor falou, não é o culto da vitória, mas saiba que na agenda de Deus, aleluia, ele já sabia cada irmão que estaria nesta noite aqui neste lugar para ouvir a sua palavra. Louvores aqui, irmãos, que o meu coração já se derramou na presença de Deus, onde as minhas lágrimas já rolaram, aleluia, porque Deus está aqui, não porque o Osés está, não, mas é porque Deus, aleluia, na eternidade, antes mesmo da fundação, Ele sabia que nesta noite, nesta sexta-feira, Ele se faria presente, aleluia, e por certo estar neste lugar para te abençoar e para falar contigo nesta noite, amém? Aleluia, irmãos. Esses 3 momentos de pressão da Bíblia, um revela a prensa que revelou a obediência, a oferta que revelou a hipocrisia e a figueira, aleluia, que revelou aparência sem fruto. Irmão, e quando o Senhor Jesus está orando ali com os seus discípulos, ele vê que os seus discípulos adormecem e dormem. Ele sentiu solidão. Ele, irmãos, como eu falei, era numa quinta-feira, aproximadamente na sexta-feira, ali em torno das 9 horas da manhã, o Senhor Jesus Cristo já estaria sendo crucificado. E ele estava sentindo, irmãos, aleluia, no seu corpo, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o seu suor ali, aleluia, se transformou em gotas de sangue naquele momento. A agonia que o mestre estava passando ali, irmãos, de tudo aquilo que ele iria passar. Olha a crise que o nosso mestre Jesus estava passando naquele lugar, irmão, a ponto dele, além do seu suor, se transformar em gotas de sangue. O Senhor, ele já tinha se colocado numa posição de humilde, aleluia, onde ele deixou o seu trono da glória, aleluia, e se fez carne, irmãos. Só nesse fato ele já se humilha, aleluia, o Criador, porque lá na criação estava a Santíssima Trindade, lá e nós estamos estudando isso na nossa escola bíblica dominical, lá na eternidade, irmãos, e agora o Criador, aleluia, se faz criatura, ele já está se humilhando. Mas o que ele estava vendo ali, irmãos, que dali a 12 horas ele ia passar por uma humilhação, e humilhação é diferente de humildade, aleluia. Naquele momento ali, irmãos, ele seria ultrapassado com uma lança, aleluia, do seu lado, ele seria cuspido, escarnecido, aleluia, ele seria crucificado, aleluia, irmãos, numa cruz onde era para pessoas malditas, aleluia. Naquela época a cruz, a morte sob crucificação era para pessoas, igreja, que era para um estuprador, para um homem violento, um homem de muitos crimes, e era nessa situação que o mestre Jesus estava sendo colocado. Olha o tamanho do problema do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Mas mesmo assim, irmãos, aleluia, as palavras dele disse: ó Pai, não faça segundo o meu querer, mas faça segundo a tua vontade. Aleluia. E eu vejo, irmãos, e o maior exemplo é esse, aleluia, do mestre Jesus, que no momento de crise, no momento de aperto, no momento de solidão, ele podia colocar a culpa em muitas pessoas naquele momento. Ô Pai, eu estou sozinho aqui, aleluia, os meus amigos que eu tinha por íntimo, mais íntimo, eles estão dormindo, só eu estou sentindo isso, esta agonia na minha alma. Eu estou sozinho, podia falar tantas coisas, aleluia, tantas coisas, mas naquele momento ali, irmãos, aleluia, do mestre Jesus, eu posso dizer algumas coisas que não saíram dele, aleluia, não saiu revolta, não saiu desistência, não saiu acusação, aleluia, e o que saiu foi submissão. E quando ele está, irmãos, sendo crucificado, aleluia, ele brada uma palavra totelestai, que significa está consumado. Essa palavra o mestre Jesus estava dizendo naquele momento ali: Pai, eu obedeci a ti até a morte, aleluia, diante da prensa, diante de tudo aquilo que era para passar, eu passei, eu fui obediente, está consumado, eu acabei, aleluia, a missão
aleluia, diante da crise, aleluia, quando a crise aperta, aleluia, o que sai de dentro do irmão Oséias? O que sai de dentro do irmão Oséias quando ele está diante de um problema? Aleluia. Irmãos, quando eu vim aqui no domingo retrasado, como eu falei para os irmãos, estamos há 2 anos aqui. E nós viemos para cá, irmãos, com uma proposta de trabalho, onde no início deu tudo certo, irmãos, e depois comecei a entrar pelo período de crise. Eu, lá no Rio Grande do Sul, sempre trabalhei dentro do transporte de passageiros como motorista, saí do quartel e entrei na vida de motorista até eu vir para cá. E transportando passageiros. Irmãos, cheguei aqui, comecei a trabalhar na construção civil, porque quando eu era menor, trabalhei com meu pai, aprendi algumas coisas, e comecei a trabalhar muito bem, só que se fechou as portas, irmãos. Por último, eu estava trabalhando aqui nos ingleses, muito bem remunerado, mas eu não sentia paz, irmãos, eu não sentia paz. Desde novembro, eu aprendi com o meu pastor lá no sul, que quando a gente não sente paz, a gente tem que procurar conversar um pouquinho mais incisivo com o Senhor. E irmãos, eu comecei a orar e perguntar ao Senhor por quê? E eu só tinha o silêncio de Deus. E chegou um momento que, irmãos, eu orando, o Senhor sempre me direcionou, sempre me encaminhou. Eu estou aqui, sou muito bem remunerado, só que eu não estou me sentindo bem trabalhar aqui nesse lugar. E, irmãos, ali naquele momento ali, eu disse para o Senhor, eu vou voltar para a minha área. Comecei a olhar os currículos, e aí as empresas começaram a me chamar, só que o meu patrão na hora da entrevista não me liberava. E aí, irmãos, larguei para uma empresa de ônibus aí, rodoviário, e aí agora não, 30 dias atrás, uma empresa me chamou, consegui, eu fui lá, fiz um teste prático, passei, só que a empresa demorou por demais no processo de contratação. E naquele período ali, irmãos, eu não queria mais pedir para o meu patrão, porque, para ser liberado, e eu fiz um ato de fé. Eu disse assim, eu vou agradecer, porque a gente é crente, a gente não pode mentir, E eu disse, eu vou agradecer a vaga, de trabalho aqui, eu vou esperar. E fiz isso, irmãos. E aí eu entrei na crise. Fiz isso, entrei na crise, orando, confiando em Deus. Mas Deus, irmãos, Ele é poderoso, Na congregação, ali onde sirva a Deus, os irmãos me convidando, subir trabalho, a gente não estamos aí, estamos aí para trabalhar. Deus é Deus, E irmãos, resumindo, o testemunho para os irmãos, para dizer para os irmãos que hoje, irmãos, 30 dias aqui, eu estava aqui dando glória a Deus com a minha esposa, e eu estava na prova, no domingo retrasado, mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu posso dizer para a igreja, eu tinha até hoje de manhã, irmãos, 2 empregos para mim escolher. 2 empregos para mim escolher, Essa empresa do transporte rodoviário e também, outra empresa, que ali, irmãos, eu orando a Deus, porque eu ia trabalhar em viagem, porque era transporte rodoviário, eu ia passar viajando, final de semana e tudo, eu assumi o departamento da Escola Bíblica Dominical. Então, irmãos, os irmãos fiquem tranquilos, irmãos, nossos obreiros vão estar dando assistência ali para a irmã, se é oração, alguma coisa, mas Deus quer falar conosco nesta noite. E, irmãos, e eu ali naquele momento, no momento Deus já começou a me mostrar a vitória, irmãos, aleluia, e eu olhando para ela, o que eu priorizei? Eu priorizei o reino, eu disse, não, eu vou trabalhar onde eu posso estar sábado e domingo em casa, amém? Glória a Deus. E segunda-feira agora eu estou iniciando nessa empresa, irmãos, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, amém? Deus é maravilhoso, mas como é que a gente passa esse período da crise? Aleluia. Como é que a gente, aleluia, será que eu vou murmurar? Será que eu vou dizer,
Senhor, né? Sair da frente de um trabalho lá no sul, onde estava numa igreja, aleluia, vim para cá, e agora passando por isso. Irmãos, aleluia, e eu confesso para os irmãos, eu não sou hipócrita, irmãos, né? Confesso para os irmãos, eu nunca, mas na minha mente, irmãos, eu não questionava Deus, mas eu orava e dizia: Senhor, eu tenho certeza da minha vida, a vida da minha família está nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, o que tu tem para mim neste lugar, aleluia, Senhor, o que tu queres comigo. Mesmo assim, muitas vezes eu ouvi o silêncio, Deus, mas da minha boca nunca saiu uma murmuração: Senhor, por que tu me levou para lá? Glória a Deus, como nós passamos diante da crise, porque quando eu olho na Bíblia Sagrada, irmãos, aleluia, e eu vejo, aleluia, algumas narrativas bíblicas aqui, onde pessoas, aleluia, não conseguiram ser crente no momento que era para ser crente, e eu vejo isso, sabe aonde, irmãos? Aleluia, na oferta que revelou o que tinha no coração de Ananias e Safira. Aqui, irmãos, aleluia, diante desse relato bíblico, ali em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 4, aleluia, a igreja, ela vivia, ela estava num momento de comunhão, onde eles repartiam tudo, irmãos, entre eles. A igreja estava crescendo em todas as áreas, Deus abençoando o povo, a igreja primitiva ali, cheia do fervor de Deus, todos com um coração, irmãos, doador. E o que aconteceu, irmãos, com Ananias e Safira? Se nós formos analisar o texto, né, a gente vai ver que ali, irmãos, os pastores não pediam para dar tudo que eles tinham para a igreja, não. Era conforme cada um consentia, sentia no seu coração. O irmão que poderia dar R$5 dava, aquele que poderia dar R$1 também dava, aquele que já poderia dar a sua propriedade, porque tinha duas, dava. Era assim, irmãos. Mas o que Ananias e Safira fizeram, este casal? Eles em casa venderam uma propriedade por um valor X, e eles tramaram entre eles: não, vamos dizer lá para o pastor Antônio, né, que nós vendemos por um valor menor e vamos dar isso. Né, irmãos, diante da pressão da comunidade cristã ali, onde todos, né, contribuíam de alegria, porque tinha dentro do coração, né, nos nossos nomes, do coração Moisés, né, do coração do irmão Moisés, tinha, ele dava, né, com liberalidade, né, dava não querendo receber já em troca, mas dava porque, aleluia, em sinal de gratidão a Deus, por tudo que Deus fez na vida dele. E aí o irmão Moisés, olhando para a vida do irmão Moisés, não, eu quero, né, como diz, né, aí a malandragem na rua, eu quero pagar de espiritual. Eu vou chegar e vou, né, dizer que eu vou dar, eu dei toda a minha propriedade aí para o irmão Thaís, olha, irmão Thaís, ó, vendi a minha casa aqui no Rio Vermelho, ali no terreno e tudo, e está aqui o valor da minha casa por cima. Se o irmão Moisés vendeu a casa dele, deu lá, eu também, né, eu aqui, ó, eu e o irmão Moisés, né, é de igual para igual, ele não é melhor que eu e eu sou melhor que ele. O que eles queriam apresentar ali, irmãos? Aquilo que de fato eles não eram. Eles queriam mostrar ali, irmãos, aleluia, uma necessidade, aleluia, de ser reconhecido, de reconhecimento, mas era algo que eles não tinham dentro deles. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. O problema ali não era o valor, irmãos, até porque Pedro no capítulo 5 e 4, ele fala assim, ó, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Ele não precisava fazer aquilo, mas quando eles mentiram para o homem de Deus, quando Ananias chegou e mentiu ali, irmãos, na mesma hora, Pedro, aleluia, falou para ele: tu não mentiste para mim, mas tu mentiste para, aleluia, o Espírito Santo. E naquele momento ali, ele caiu morto. Aleluia, os homens que estavam ali, viram aquilo, pegaram o seu corpo, ali levaram para fora da cidade para sepultar. Quando veio a mulher dele, não viu o corpo dele ali, e da mesma forma chegou diante do homem de Deus e falou a mesma mentira. Aleluia. E ele disse: está vendo aqueles homens que estão vindo ali? Eles foram, acabaram de sepultar o teu marido porque mentiste, aleluia, para o Espírito Santo de Deus. Aleluia, isso vai acontecer a mesma coisa contigo. Eles levaram o corpo do teu esposo e vão levar o teu, e a mulher tombou, caiu morta. Olha, irmãos, quanto é sério muitas vezes tentarmos representarmos aquilo que de fato nós não somos, aquilo que de fato tem dentro de nós, porque aleluia, a palavra está só revelando
fato é. Deus está falando conosco nesta noite, de uma forma toda especial. E quando Deus fala, irmãos, é porque Ele quer consertar, Ele quer ajeitar. Ele está dizendo: aleluia, nós estamos no tempo da graça. Hoje eu sou o teu advogado, hoje eu cuido de ti, hoje eu advogo as tuas causas. Se tu está passando pela crise, hoje é o culto da vitória aqui. Mas para receber a vitória, tem que saber o que de fato tem dentro do teu coração. Aleluia. Aleluia. E você está sendo levado ao extremo, você está sendo levado à crise, aleluia, para o Senhor, aleluia. Aquele Deus que foi lido aqui, eu conheço os teus pensamentos, aleluia, sei o que passa na tua mente, este Deus, mas Ele está fazendo tu passar por uma prova, para ver se você vai ser aprovado ou reprovado. Aleluia. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles passaram por uma prova. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus não queria que eles mentissem para o homem de Deus naquele momento. Aleluia. Mas naquele momento de prova eles foram reprovados. Deus está dando-nos uma oportunidade. Você quer receber a vitória? Você quer receber a bênção? Você quer receber o milagre? Aleluia. Então no momento da crise você tem a oportunidade de ser crente, aleluia, de ser fiel, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. O pecado deles ali não foi reter parte do valor, foi fingir a entrega total, aleluia. Como eu falei para os irmãos, a crise ali foi de reconhecimento, pela pressão que eles estavam sofrendo ali naquele lugar. Porque uma das coisas que o Senhor, irmãos, Ele não suporta, é muitas vezes quando nós tentamos parecer algo que nós não somos. Aleluia. Foi isso que aconteceu com a figueira, né? O Senhor Jesus está passando e Ele vê uma figueira que estava cheia de folhas. E irmãos, e a figueira, quando estava com frutos, ela era reconhecida porque ela tinha folhas, né? Ela tinha folhas, a figueira tem folhas, ela tem fruto. E quando o Senhor Jesus chegou na figueira para apanhar o fruto, que ele estava com fome, não tinha nada. E ele, naquele mesmo momento ali, ele deu uma palavra de sentença para aquela figueira, aleluia, e aquela figueira secou, aleluia. Irmãos, por que aconteceu isso? Porque ela aparentava algo que não era, aleluia. Deus, irmãos, Ele abomina esse tipo de situações que muitas vezes ocorrem, aleluia, pela cultura, por tantas coisas que nos envolvem, irmãos, aleluia, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas nós temos que ser crente diante de tudo isso, para nós recebermos a bênção do Senhor. O Senhor falou para ela: nunca mais coma alguém fruto de ti, lá em Marcos 11:14. E a figueira, ela secou naquele momento. A figueira, ela só tinha folhas, mas ela não tinha fruto. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero já encerrar, irmãos, esta mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, fazendo uma pergunta para você, né? Quando a crise é perto, o que sai de nós? Aleluia. O que sai de nós? Eu fiz, irmãos, porque antes de nós irmos pregar, irmãos, e eu sempre, irmãos, não para provar alguma coisa, né, para a igreja, mas sempre quando eu estou pregando, eu sempre gosto de trazer a minha esposa, quem conhece mais a gente, né, do que a esposa, né? Sabe quando o camarada está bravo, quando ele não chega legal do trabalho, né, em momento de crise, em momento, né, mas ela não pôde estar, mas está aí meu filho, 20 anos de idade, um garotão que tem caminhado junto conosco. E o que sai de nós? Sai murmuração diante da crise ou sai oração? Sai acusação ou sai submissão de nós diante da crise? Sai aparência ou verdade? Sai fé ou desespero? O que sai de nós? O que sai do teu coração, irmãos? Não precisa responder para mim, mas é o Espírito Santo de Deus que está falando conosco nesta noite. No Getsemane, saiu azeite, aleluia. Ali, quando aquele lugar era um lugar que a azeitona era espremida e saía azeite. Em Ananias saiu mentira, na figueira saiu esterilidade, aleluia. Mas hoje o nosso Deus, Ele está dizendo aqui, aleluia, para nós aqui nesta noite, que a crise que talvez alguém esteja passando aqui, não é, irmãos, para... Obrigado.
A crise que você está passando não é para te destruir, mas é para te mostrar o que de fato tem dentro do teu coração. Foi assim comigo. Eu aqui nesse púlpito, irmãos, eu não estou pagando de melhor, de mais santo, mas muitas das crises que eu passei, aleluia, na minha vida, no meu lar, muitas vezes, né, a gente, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Aleluia. Para onde eu vou correr? Porque muitas vezes a gente tenta correr para tudo quanto é lado, mas menos aos pés do Senhor. E a palavra falou comigo, irmãos, aleluia. E por isso nesta noite eu posso, aleluia, ministrar para vocês aqui, nesta noite, porque em todas as perdas, onde vocês viram o testemunho da minha esposa, eu estava ali junto com ela, onde perdeu o irmão, aleluia, no domingo que nós estávamos prontos para ir para a igreja, chamam lá, mataram, aleluia, no momento que o meu filho estava com 2 meses de idade, minha esposa entrou numa depressão, não tinha mais leite para amamentar o Gabriel, aleluia. Então assim, nós já estávamos, mais irmãos, servindo ao Senhor em tudo isso. Depois perdeu o pai, perdeu a mãe, e tudo isso nós adorando e louvando o nome do Senhor, porque a gente sabe que Deus, aleluia, Ele é fiel, aleluia, Ele está conosco, foi curado da depressão, aleluia, e hoje adoro o nome do Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, o azeite, aleluia, a gente viu que ele só flui depois que ele é prensado, aleluia. Então, irmãos, é depois da prova que você está passando, é depois dessa crise que você está passando, que a vitória vai vir, aleluia. Porque como é que você vai testemunhar de algo, aleluia, que você muitas vezes não chegou ao extremo, aleluia. O pastor assumindo a congregação agora, a igreja aqui, aleluia, de tudo aquilo que ele está passando e de tudo aquilo que ele vai passar, aleluia. Mas eu tenho certeza que logo ali ele vai testemunhar, aleluia, das grandes maravilhas que Deus está fazendo neste lugar, aleluia. Eu ministro sobre esta igreja aqui nesta noite milagre, cura, libertação, aleluia, sobre a vida de cada crente. Receba, a igreja, no nome de Jesus. Deus tem vitória para você, aleluia, mas persista, não desista, tenha fé, aleluia. O culto da vitória, ele não começa no aplauso, mas ele começa na prensa, aleluia. Ele começa lá, aleluia, do problema, lá no desemprego, aleluia. Mas é aqui, irmãos, aleluia, onde Deus diz, chegou a tua hora, aleluia. Eu estou contigo, aleluia, aleluia, aleluia. Qual foi o versículo que foi citado aqui? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Ser fiel, igreja, ser fiel, mesmo nos momentos difíceis. Aleluia. Essa irmã com grande carinho que está nos visitando aqui, que diz que é a segunda vez, não desista diante das crises. O Espírito Santo de Deus me dirige até você nesta noite. Creia que é Deus falando ao seu coração diante de tudo que não tem passado. Corre aos pés do Mestre Jesus, aleluia. Não há outro caminho, não há outra solução, aleluia, mas é só em Jesus, aleluia, só em Jesus, aleluia. E você vai ser testemunho, você vai ser testemunha aonde você passar, aleluia, daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu creio, a igreja crê, irmãos. Eu estou lá de pé nesta noite, vamos orar. Se a crise nesta noite não tem revelado áreas da sua vida, se a crise tem revelado algumas áreas da tua vida que hoje, aleluia, as perguntas que eu fiz aqui para você foram perguntas que não é para você falar, aleluia, para o pastor, para mim, aleluia, mas para você olhar para dentro de você, aleluia, e ver em que situação você está. Você está colocando essa crise nas mãos de Deus, aleluia, ou nas mãos dos políticos, aleluia, porque tem que arrumar a minha rua, tem que ter orçamento, nas mãos totalmente dos médicos. Claro que a gente procura a medicina porque Deus deu sabedoria para eles estudaram, mas é só nas mãos do médico. Eu não sei o que está passando, em que área, se é a área da saúde, se é a área financeira, se é uma porta que se fechou, mas o meu Deus, Ele é maior do que tudo isso. Aleluia, aleluia. Te lembra de Jó, irmãos? Aleluia. Que o próprio Deus deu testemunho dele.
Será se Deus pode dar testemunho do Oséias, pode tocar lá na saúde do irmão Oséias, aleluia, para ver como é que ele vai reagir diante de tudo aquilo, se ele vai murmurar, coloca lá. Aleluia. Se aconteceu isso com os jovens, por que não pode acontecer isso com nós? Amém? Eu quero te convidar nessa noite, pastor, dou a liberdade de nós fazermos o apelo nessa noite aqui. Eu quero convidar você, que Deus tem falado com você nessa noite através dessa palavra, tem tocado no seu coração, a oportunidade está aberta, e eu quero orar por você, irmãos. E eu creio que nesta noite, aleluia, Aleluia. meu Deus, aleluia, que irmãos, em muitas crises que eu passei na minha vida, eu vi Ele bem do ladinho de mim, irmãos. Porque desde quando eu aceitei a Cristo, Ele disse que não ia me livrar de eu passar pelo fogo. Isaías 43, Ele não disse que eu não ia passar quando as águas viessem me submergir. Ele não disse que ia me tirar da chama do fogo, aleluia. Mas, irmãos, em todos esses momentos, uma coisa, a palavra dele me prometeu, e não foi o homem, irmãos, aleluia, porque o homem ele é falho. Muitas vezes alguém pode levantar em profecia, colocar a mão na tua cabeça, e muitas vezes ali ele é profeta, é homem de Deus. Naquele momento ele deixou a carne um pouquinho, e ele viu que de repente tinha uma irmã chorando, ou alguém expulsando, aleluia, no seu rosto, alguma tristeza, e ele foi usado de impulso, e disse: está passando por isso e por aquilo, aleluia. Mas, irmãos, eu confio no que a palavra de Deus diz. E ela não mente, irmãos, ela não erra. E ele disse: Oséias, tu pode passar. A palavra de Deus diz assim: Oséias, tu pode passar pelo fogo, tu pode passar pela água, mas quando tu passar, eu vou estar contigo. Tu não vai estar sozinho, aleluia. Eu quero dizer para a igreja: tu não vai estar sozinho. Irmão Calixto, tu não vai estar sozinho, viu? Tu não está sozinho aqui nessa igreja, aleluia. Deus está contigo, esses obreiros estão contigo, esta igreja está contigo. Se alguma área dessa igreja tu vê alguma necessidade, o Senhor está dizendo nesta noite: eu estou contigo, tu não está sozinho, aleluia. Esta igreja está contigo, eu estou contigo. Eu não estou te dizendo que tu não vai passar pelo problema, tu vai passar, mas eu vou estar contigo e nós vamos passar junto. Tem mais alguém, irmãos, que quer receber a oração da fé nesta noite? A oportunidade está aberta. Eu não sou de insistir muito. Amém. Né? Eu não sou de insistir muito, irmãos, mas eu quero nesta noite estender o convite para alguém mais aqui nesta noite. Que a palavra falou, aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele não é acusador, irmãos, ele não é como Satanás que te acusa. Você fez isso, você já negou, aleluia, você já não foi crente em algumas áreas. O Espírito Santo, irmãos, aleluia, ele vem, aleluia, falando aos nossos corações, como Jesus, que disse que hoje ele advoga as tuas causas. Aproveita, irmãos, o tempo da graça e entregue a sua vida totalmente para Jesus, aleluia, totalmente para Ele. Larga nas mãos dele, aleluia. Você, aleluia, não vai estar isento de problemas, mas você vai ver o que é passar com Jesus pelo problema. Ninguém vai entender, irmãos, o teu sorriso, aleluia, mas Ele vai te dar força, aleluia. Eu quero perguntar para a nossa amiga aqui que está nos visitando: você quer aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador? Nessa noite, sem pressão, tá? Aqui nada funciona com pressão, mas se Deus falou ao teu coração, aleluia, te escolheu, eu tenho certeza que Ele te escolheu para você vir nesta noite aqui na casa dEle, para ouvir esta palavra. E, irmão, diante de tudo isso, irmão, dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, Ele te faz essa pergunta para você: você quer aceitar a Jesus? Amém? Quer aceitar Jesus? Eu tenho certeza que essa igreja ela vai te abraçar, viu? Amém. Aleluia, ela vai te abraçar. Os domésticos da fé aqui, eles vão te abraçar, aleluia, vão orar por ti, vão estar contigo, aleluia, diante da prova, da luta, aleluia, você vai passar no nome de Jesus, eu creio, amém? Vamos orar, irmãos, aleluia. Os céus, a festa no céu esta noite, glória a Deus, glória a Deus, irmãos, aleluia. Hoje Deus separou, aleluia, esta noite, aleluia, para, aleluia, se encontrar, irmãos, não só com esta mulher, mas com cada um de nós aqui, amém? Glória a Deus. Vamos orar, feche os teus olhos aonde você está, aleluia.
Aleluia, se alguma enfermidade nos tem assolado, creia, irmãos, Deus é poderoso e Ele está aqui. Eu quero orar com você, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor Jesus. Aleluia, Pai, igreja, nesta noite, Pai eterno, aleluia, está aqui clamando a Ti. Aleluia, está buscando a Tua presença. Eu não sei, Senhor, o que se passa dentro da casa, no lar, ou em que área. Aleluia, eles estão passando por crises, por dias difíceis. Mas uma coisa eu sei, que diante da crise, aleluia, Tu estás, Senhor. Aleluia, e nesta noite, através da Tua palavra, Senhor, Tu nos garante que Tu está conosco. E eu ministro sobre a vida da Tua filha aqui agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh Senhor, tudo aquilo que ela tem passado, ela não veio recorrendo ao homem, mas ela veio recorrendo a Ti. Senhor, eu não sei, Pai, mas Tu sabe. Aleluia, agora, Senhor, no nome de Jesus, eu ministro sobre a vida dela. Talvez, Senhor, seja trabalho feito, eu não sei, mas o Deus que está nesta noite, neste lugar, Ele é poderoso. E eu ministro para ela agora libertação, eu ministro cura, eu ministro agora vitória sobre a vida da Tua filha. Receba no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu creio na vitória. Eu ministro sobre a Tua igreja, que veio nesta noite crendo que este é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre, crendo em Ti, não crendo no homem. Senhor, agora manifesta a Tua mão poderosa, abençoadora sobre cada um, Pai eterno. Assim oramos e Te agradecemos no Teu santo nome. Amém e amém. Louvado é o nome do nosso Senhor Deus. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Por gentileza, tome os seus assentos. Saiba que Deus nesta noite falou aos nossos corações. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade, o convite que o irmão Moisés nos estendeu. Aleluia, é sempre uma alegria, né, quando a gente pode aprender, né, e nos sentimos, como eu falei para os irmãos, em casa. Que Deus abençoe. Muito obrigado.